Eu quero pedir que você abra a Escritura em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Esse texto é um texto introdutório, amados. É um texto introdutório para o tema que nós vamos desenvolver. As séries dos cultos vespertinos aqui da sede estão girando em torno do tema pecados intocáveis. E quando começamos a orar e a pesquisar sobre tudo isso, eu e o reverendo Laércio, nós descobrimos que tem muitas coisas que, infelizmente, nós, povo de Deus, podemos deixar passar e esquecemos. E a falta de avaliação bíblica nisso faz com que pecados ocorram e a gente pode até, infelizmente, se acostumar com eles. E por isso a necessidade dessa série Pecados Intocáveis. Eu queria lembrá-los nessa leitura desse texto introdutório. Eu precisarei ler outros textos para dar clareza, e eu rogo que o Espírito Santo de Deus nos faça isso, para dar clareza à mensagem. Os nossos irmãos da mesa de som, da projeção, vão colocar os textos. Alguns eu vou me referir, com certeza não dará tempo de você procurar mesmo no celular, então você se atente aqui à frente. E para auxiliar o nosso aprendizado na dependência do Espírito Santo, por favor, preste atenção para nós caminharmos juntos. Esse texto introdutório de Atos 2, 42 a 47 é conhecido. E ele tem a essência do ponto que nós vamos precisar verificar. Diz assim a Escritura Sagrada, Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Leiam, por favor, a uma só voz o verso 47. Louvando a Deus e contando a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Ilumina-nos, ó Santo Espírito, a compreensão, porque essa é a tua palavra infalível, inerrante. Nós precisamos, todos, indistintamente, sermos quebrantados, moldados e aprendermos à luz da Escritura. Ajuda-nos mais uma vez, em nome de Cristo. Amém. Você conhece o texto, eu sei. Então, o que esse texto tão maravilhoso, que relata o início mesmo da igreja primitiva. Eu sei que tem estudiosos que colocam que o colégio apostólico, ali, a chamada de Jesus, naqueles 3 anos, com os 12 apóstolos, já seria chamada o início da igreja primitiva. Podemos concordar, mas aqui é uma igreja mesmo. Tem pessoas cultuando ao Senhor, eles estão ali firmes. Qual é a característica que eu queria destacar desse texto maravilhoso? A comunhão. A comunhão entre os santos lá da igreja primitiva, do cristianismo iniciante. Porque, amados, existe um pecado esquecido, que pode ser que você já o vivenciou ou está vivenciando, mas por uma questão de costume, nós podemos nos acostumar e deixamos acontecer tranquilamente. É o pecado esquecido ou não tocado da falsa comunhão. Sempre, e a maioria dos teólogos que estudam a exegese desse texto, o texto de Atos no original, Atos 2, colocam o livro todo de Atos, eu sei, mas esse capítulo 2 como sendo a demonstração clara
do que era a comunhão na igreja primitiva. E nós, depois de tanto tempo, nesse cristianismo que miraculosamente, pela graça de Deus, continua a se expandir no mundo, apesar de tudo aquilo que a história da igreja até hoje tem vivido e continua a viver, de ataques, impactos, escândalos, para tentar impedir a caminhada do reino de Cristo, coisa essa que a palavra de Deus nos dá certeza que é impossível. Ele vai levar a bom termo, é só lembrar de Apocalipse. Bom, mesmo assim, nós lutamos com limitações terrenas na comunhão dos santos, numa igreja local. E por isso pode ser, que tem sido um pecado esquecido. Temos tido uma comunhão, talvez, em alguns momentos, ou quem sabe na totalidade, que não tem sido muito verdadeira, muito falsa, e, portanto, ela precisa ser tratada. É por isso que eu queria que você olhasse o ponto central em Atos 2. O versículo 44, vejam, todos os que creram estavam juntos, e eles tinham tudo em comum. Esse seria o pilar dessa perícope, desse trecho de 42 a 47, que aponta, qual que é o ensino aqui? Eles tinham comunhão. É claro que aqui nós poderíamos tirar porquê dessa comunhão, aonde estão as bases dessa comunhão, mas eu gostaria de apenas mostrar, eles tinham comunhão. Eu vou fazer um voo rasante, veja se você consegue pegar aqui, porque conhecemos o texto. O verso 42, eles tinham fidelidade ao ensino dos apóstolos. Sabe o que é isso? Comunhão na palavra. No verso 43, eles eram reverentes e humildes e experimentaram os sinais sobrenaturais feitos pelos apóstolos. Era a implantação do cristianismo primitivo. O que eles tinham? Uma comunhão de quebrantamento. O verso 44 nos mostra que eles estavam juntos, comunhão em unidade visível, todos percebiam. Versículo 45, eles cuidavam dos seus necessitados. Era comunhão de cuidado, era comunhão de assistência. Verso 46, comunhão perseverante, perseveravam mesmo juntos diariamente. E o verso 47, essa comunhão deles serviu de testemunho. Qual foi o resultado? Ou o que Deus lhes fez? Deus salvava mais pessoas. Sabe o que deve chamar a sua e a minha atenção? É que aqueles irmãos da igreja primitiva, eles não tinham toda a estrutura que os crentes têm hoje. E eu estou colocando na palavra estrutura tudo que é muito bom que temos hoje. Eles não tinham nada, aliás, eles não tinham nem igreja. Se reuniam nas casas e, no caso aqui, eles ainda estavam em Jerusalém, em alguns átrios externos do templo. Por isso que você lê no 46, diariamente perseveravam unânimes no templo. Participavam do espaço ali, não mais com aquela característica de fazer os sacrifícios. Jesus já tinha os libertado disso, aleluia! Mas eles não tinham nada do que nós temos. E essa falta que para nós sobra de estrutura, de recursos, etc., essa falta para eles não foi o impedimento para a comunhão verdadeira do jeito que está aí relatado. Não foi. Eu lembro na década de 80 e no início da década de 90, quando eu fui para o seminário, começou-se um movimento em algumas igrejas evangélicas brasileiras de que a gente devia voltar a um evangelho puro e simples. Isso mesmo. Mas sabe qual era a ideia? Vamos fazer o que os crentes primitivos faziam. E nessa época surgiu aquelas ideias de essa estrutura é horrível. Eles não tinham nada, gasta demais, vamos fazer o que eles faziam. E o povo foi para as casas. Alguns foram chamados de igreja em células e etc.
O pensamento tem que ser o contrário. Não é isso que nos impede a comunhão. Isso, desse nosso mundo atual, e todas as benesses e bênçãos que nós temos, fruto da estrutura atual de uma igreja local, etc., etc., de uma igreja denominacional como é a nossa, isso tudo tinha que fomentar, aumentar, acrescentar e dar clareza à possibilidade de mais comunhão. Não é isso que estraga. Porque a gente vai ver na história da igreja primitiva algumas pessoas que, com medo, abandonaram ministérios, João Marcos, com incertezas de fé, largaram o pastorado, Demas. Então, guardando as devidas proporções de época, o que continuamos a ver na história atual de comunhão na igreja de crentes, a igreja primitiva também começou a experimentar. Mas eles começaram com verdadeira comunhão. Eles não foram impedidos pela falta dos recursos. Nós temos recursos. Por isso eu queria lhes fazer uma pergunta. O que entendemos sobre comunhão hoje? Se aquilo que você entende sobre comunhão na igreja, comunhão com os santos, comunhão com os crentes, isso realmente reflete aquilo que o Senhor Jesus Cristo projetou para o seu corpo, a igreja? Será que ao final desse sermão você vai poder responder sim, estamos fiéis à palavra, ou não, precisamos nos arrepender, reformular e voltar, para que todas as vezes que a Igreja Presbiteriana Unida de Suzano falar a nossa igreja tem comunhão uns com os outros, seja verdade e não falsidade. Aliás, eu lembro sempre daquele cântico que o pastor Ademar de Campos trouxe, traduziu, e nós cantamos muito. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, aí entra a nossa igreja, unidos, vivendo em amor, uma família. Agora eu tremo com a frase que vem, sem qualquer Uma vez um intérprete musical explicou para mim que a música falava de um desejo. Reverendo pastor Ademar, da Comunidade da Graça, na criação da música, ele disse que a igreja tem que ser assim. Apesar do excelentíssimo pastor Ademar de Campos não comungar de nem todos os mesmos princípios do que a gente, ele foi bíblico. Essa comunhão tem que ser, mesmo na limitação terrena, cada vez mais verdadeira, cada vez mais demonstrando a instrumentalidade que a palavra de Deus nos ensina. E não apenas nesse ponto, por favor, não me interprete erroneamente, nesse ponto não pode ser só lá no céu. Lá no céu tudo será perfeito. Essa comunhão aqui é da igreja visível, é local. E sabe por que ela é real? Porque a igreja primitiva viveu isso. E eles receberam a mesma palavra. Aliás, eles não tinham todo o Novo Testamento. Eles só tinham o Antigo. Qual é a sua e a minha vantagens como crentes atuais? Nós temos toda a revelação de Deus clara diante de nós. Coloque isso como a verdade preciosa, o instrumento principal naquela palavra, temos toda a estrutura que eles não tinham. Então eu queria que nós, nessa noite, mesmo que seja brevemente, pudéssemos ser sinceros, sem milindres, e avaliar a nossa comunhão, ela é verdadeira ou algumas vezes ela pode cair no pecado esquecido da falsidade. Porque nós temos que lutar com isso. Por isso, nessa primeira parte, eu queria que nós olhássemos biblicamente o que não é comunhão.
Até porque, para iluminar os nossos olhos e compreendermos o que não é, a fim de facilitar entender biblicamente aquilo que é. Então, comece no seguinte ponto. O que não é comunhão? É quando você não se envolve com ninguém. Está mais para individualismo. Quando você tem medo de relacionamentos entre irmãos por conta de desconfiança. E se eu conversar alguma coisa com aquele querido, ele abrir a boca para outras pessoas. E se eu entrar num vexame? E se pensarem mal de mim? Não é comunhão, não se envolver. Veja Provérbios capítulo 18, verso 1, e é uma excelente tradução desse texto na nova tradução da linguagem de hoje. O texto diz assim: quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Essa tradução está perfeita, bem mais próxima do original do que a nossa RA. Agora, lembre comigo de Jeremias 17. Existe ali uma colocação muito clara e forte do profeta, Deus falando através do profeta, Jeremias 17, versos 5 e 6, dizendo assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, é confiar em si mesmo, ok? Ele faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Olha a ilustração que vem para explicar o que isso significa no texto de Jeremias 17. Porque será como o arbusto solitário no deserto. Não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Isolamento, solidão, não se envolver com ninguém, medo de relacionamento entre irmãos, desconfiança, isso não é comunhão. Prossiga comigo, também não é comunhão quando não há compromisso, nenhum compromisso com nada das atividades da igreja e com o próximo. Eu sei, amados, que hoje talvez seja até algo que a gente já aceitou, ou, aliás, hoje está abençoado o culto da noite, mas recentemente pessoas até ficaram constrangidas com alguns apelos que eu mesmo fiz como pastor titular, questionando por que aquele número gigantesco de irmãos que vem de manhã não é o mesmo à noite. E eu fiquei aqui pesaroso, porque eu sou responsável pela igreja. E aí eu descobri que outras igrejas, recentemente, reverendo Roster, lá na nossa igreja com um nome quase igual, que é a Catedral Presbiteriana, que é chamada de Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, ele pregou algo semelhante, que pessoas vêm no horário, mas não vem outro, então não estão em todos os trabalhos, e o compromisso, eu lembro muito bem que o destaque na mensagem dele era esse. Amados, isso também não se torna uma verdadeira comunhão. Graças a Deus você está aqui à noite, e nós estamos falando só do domingo. Mas nenhum compromisso com nada das atividades da igreja e com o próximo, simplesmente dar de ombros. Membresia que não é membro, isso não é comunhão. Ouça o Senhor Jesus falar em Marcos 10, versículo 43 e 45. Ele diz assim: mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que vos sirva. Como é que eu posso servir se não há ninguém para servir? Como eu vou servir vocês se eu não estiver aqui? Se eu não me envolver com vocês? Jesus prossegue: e quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. E olha a base que o Senhor Jesus nos dá. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Redentor eterno veio servir, ele se humilhou em figura humana para servir. Nós não somos pequenos cristos, nós temos que servir assim. Eu preciso desse comprometimento. Não fazer isso é nenhuma comunhão. Veja Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 10 e 11. Os irmãos podem ler, por gentileza, a projeção? O que diz? Olha a ordem. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da
Continue. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? É isso. Qualquer coisa diferente disso não é comunhão. Meus irmãos, também não é comunhão preferir alguns em detrimento de outros. Eu não estou falando de afinidade. Eu sei que a nossa igreja não é gigantesca. Não temos milhares de membros. Mas uma frase que é nossa, é do nosso contexto da IPOS. E eu acredito que as pessoas que falaram isso para mim ou na minha frente, elas estavam sendo amorosas e um santo espanto abençoador. Quando uma frase, talvez você já falou isso, aqui nos corredores, diante de um culto, onde você olha pessoas, como hoje, recebendo pessoas, não sei se conheceu Gutenberg e Eliane, talvez alguns não. E aí a frase era assim: pastor ou irmão, eu não estou mais reconhecendo a Unida, tem tanta gente nova. Vamos mudar a frase? Porque talvez a gente vai, sem querer, querendo, não sei, preferir uns por conhecimento, por história, em detrimento dos outros. Vamos, então, para termos comunhão verdadeira, não uma falsa comunhão, vamos mudar a frase? Tem muita gente nova, é mais oportunidade de eu conhecer pessoas novas que o Senhor está trazendo aqui. Percebe? Isso junta ou separa? Se eu só ficar, nossa, quanta gente nova, e vai separar. Porque os novos continuarão novos, e nós, nativos mais velhos, vamos ficar só olhando. E eu sei que não é esse o pensamento, não é esse o meu pensamento. A gente não fica olhando os irmãos mais novos na fé ou de transferência e dizendo assim: você chegou ontem, menino, me respeite, eu já estou aqui, ó. Eu acho que não é esse o pensamento nosso, porque isso daria ensejo a uma falsa comunhão. Não, então eu queria incentivar vocês a nós mudarmos a frase. Temos oportunidade de conhecermos mais irmãos, de nos juntarmos com eles, de fazer um grande caldeirão para a gente servir a Cristo. O presbitério desdobrou, a gente tem mais trabalho agora. Nós precisamos de todas as mãos. Por isso que é a demonstração de nenhuma comunhão preferir alguns em detrimento de outros e, portanto, promover divisões e partidarismos no meio da igreja. Lembra de Filipenses 2, 3 e 4? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Eu vou colocar você em primeiro lugar. Rapaz, eu estou aqui há trocentos anos, você chegou ontem, eu quero te ajudar. Eu quero que você venha trabalhar conosco. Olha, é assim que funciona, é desse jeito. Olha, precisamos da sua mão de obra aqui. Ah, que bom, vamos orar juntos. Eu quero visitar a sua casa. Você precisa conhecer a minha. E isso é comunhão. Mas partidarismo e preferência em detrimento de outros não é. Não respeitar o outro no sentido de desconsiderar, e aqui eu estou colocando toda a desconsideração. Eu e vocês podemos desconsiderar as autoridades da igreja. A gente pode falar mal dos outros irmãos, isso é desconsiderar, é desrespeitar. E eu não estou falando de falar mal nos corredores da igreja. Muitas vezes as nossas redes sociais, elas não estão sendo santificadas com palavras edificantes. Me parece que o reverendo Laércio, não faz muito tempo, pregou também Efésios 4, 29, não é? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que sirva para edificação. Pois bem, amados, não será comunhão de jeito nenhum não respeitar o outro no sentido de desconsiderá-lo. Romanos 12, verso 16. Leiam por gentileza. Tendo o mesmo sentimento
não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não seja tão orgulhoso a ponto de desconsiderar o outro. Vamos sentir igual. Como? Conhecendo o outro, sabendo a luta ou as bênçãos do outro. Isso seria comunhão. E por fim, não será comunhão não prestar contas, desprezando tanto a exortação que traz sabedoria, o encorajamento que vem da sabedoria, ou a correção que vem da disciplina, do tratamento. Isso também não é comunhão. Não, a minha comunhão aqui é individual, eu faço o que eu quiser, o senhor não tem nada com isso, mesmo o senhor sendo pastor, ou é o presbítero, ou você que é meu irmão, irmã na fé. Não vou prestar contas de nada. Não é isso que a Bíblia diz. Provérbios 1:7, que nós conhecemos tão bem, diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, vírgula, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Isso é loucura para Deus. Olha, eu quero ajudar você aí na sua luta. Não. Eu me viro, não tenho que prestar. A vida é minha. Não, querido. Existe uma coisa que é a base da comunhão de uma igreja de Cristo. O nome disso é mutualidade. Nós precisamos uns dos outros. E você vai ver isso biblicamente. Veja, Provérbios 15:32 diz: o que rejeita a disciplina menospreza a sua alma. Porém, o que atende à repreensão, ganha o quê? Adquire o quê? Conquista o quê? Entendimento. Então a gente tem que prestar contas entre nós, recebermos encorajamento e tratamento, exortação. Nós precisamos, estamos numa caminhada rumo ao céu. Esse mundo é cruel, as ciladas do maligno estão aí, e você não é o super-homem ou a super-mulher da fé. Nós somos de carne e osso, carecemos da graça desse Redentor, e Ele nos colocou nesse grupo. Por isso que essas coisas que eu mencionei agora, elas caracterizam o que não é comunhão. E o que é comunhão? O pastor alemão Dietrich Bonhoeffer viveu no período da Segunda Grande Guerra. Ele foi um pastor que fez parte da resistência alemã antinazista. Ele formou como membro fundador a Igreja Confessante, uma ala evangélica que foi contra, no período da Segunda Guerra, contra as políticas nazistas. Ele que por causa disso foi executado, enforcado com uma corda de piano, no dia 9 de abril de 1945, um homem de Deus, Dietrich Bonhoeffer, ele ia contra aquela má compreensão e exageros da tradição monástica, quando essa enfatizava em demasia o afastamento das pessoas para buscar a solicitude. Agora ouça o que ele afirma sobre a comunhão dos santos na Igreja de Cristo. Bonhoeffer disse assim: é graça de Deus uma comunidade poder reunir-se nesse mundo de maneira visível em torno da palavra de Deus e dos sacramentos. Para o crente, a presença física de outros cristãos se lhe constitui em fonte de alegria e fortalecimento incomparáveis. E Bonhoeffer tem uma frase muito maravilhosa. Ele diz assim: você não tem que se sentir envergonhado como crente de quando você tem saudade de se reunir com os seus irmãos. Isso não é sinal de que você está vivendo muito de maneira mundana. Não! Comunhão é a coisa mais importante que move a igreja. Então, amados, o que é a verdadeira comunhão entre os santos? Primeira coisa, mutualidade. O cuidado de uns para com os outros. Eu posso pedir para você abrir em Efésios 4? O texto sagrado ali, e eu quero rogar que você possa levar tarefa para o lar. Eu queria que você relembrasse esse texto. O capítulo 4 tem uma única essência de Efésios. É a unidade da fé. Até em algumas Bíblias está escrito isso, a unidade da fé, ou a unidade da igreja. Pois bem, se você perceber apenas os 6 primeiros versos, a ideia é essa:
Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, dando apoio, isto é, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar o quê? A unidade do Espírito, através do vínculo da paz. E ele diz por quê? Há somente um corpo, um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É por isso que devemos cuidar uns dos outros, mutualidade, cuidar da fé, cuidar em recursos, cuidar em amizade. Deveríamos honrar mais a amizade entre o povo de Deus do que com esse mundo. A única razão, quantas vezes eu já repeti isso? De novo, a única razão de termos amizade com pessoas perdidas é para levá-las ao Evangelho e à luz de Cristo. Mas quando elas se colocam constantes contra e nos forçando ao pecado, você vai se agarrar com o povo do Senhor. Depois leia dos versos 11 a 16 de Efésios 4. Qual foi a finalidade do Senhor dar dons e distribuir? Veja, simplesmente o verso 12. Por que Ele nos capacita e nos reúne em igreja? O que a comunhão faz? Com vistas, isto é, o objetivo é o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do quê? É isso. Eu não posso simplesmente achar, eu posso criar uma comunhão diferente dessa. Não, você recebeu capacidades, dons, a sua vida faz diferença para a vida dos demais desta igreja. E isso é verdadeira comunhão. Você precisa se preocupar em cuidar deles. Eu preciso me preocupar e nós todos juntos. Posso terminar com o Senhor Jesus? João 13, verso 34. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. O Senhor Jesus, depois do término da celebração da ceia, da última Páscoa, ainda ia conversar com os discípulos de 14 a 16, fazer a sua oração ao Pai no 17. No meio disso, ele diz no 34, João 13, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Esse é o problema. Eu não posso amar do jeito que eu quero. Eu tenho um jeito de amar que me preserva. Eu já descobri. Até um nível onde eu não me comprometo com você e as suas lutas, dificuldades e alegrias não me afetam. Você já desenvolveu isso em você? Um nível de coleguismo, mas não amizade. Aí você lê isso aqui, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Jesus já disse isso, parando assim, nessa parte, em outros lugares. Mas aqui, ele muda o padrão humano para o padrão dele. Isso significa que ele vai nos capacitar, o povo dele, a viver assim. Viver como? Como eu devo amar o outro? Assim como eu vos amei. Que também vos ameis? Sabe o que é comunhão? É quando você serve e ninguém serve você. Mas você faz isso porque Jesus mandou e Ele é o seu Senhor. Você se preocupa e cuida do outro, mesmo que ele te dê um coice, reclame e peque. Mas você vai fazer isso. Sabe o que é amar como Jesus amou? É você perdoar, mesmo que a pessoa não te perdoe. Porque Jesus fez isso. Jesus não desistiu de você nem de mim. Ele não desiste da sua igreja, mesmo se ela está vivendo provavelmente uma falsa comunhão. Ele vem amorosamente com a sua palavra e ele diz o que ele quer e ele diz, o padrão sou eu me entreguei a vocês, eu capacito vocês, vocês podem viver nessa comunhão.
O Senhor Jesus diz isso. Como nós aplicamos isso? É claro que eu teria mais 2 páginas de aplicação. Eu só quero dizer um texto. Esse texto foi bem traduzido na NVI, Romanos 12, versículo 10. Eu creio que a NVI, nesse texto, deixou muito mais claro o que realmente ele é. E eu queria pedir que você lesse a uma só voz, juntos, para terminarmos a mensagem, esse culto, e guardando isso. Isso é uma demonstração na prática do que Jesus disse sobre verdadeira comunhão, para a gente fugir de qualquer tipo de falsa comunhão. Leiamos. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra aos outros mais do que a si. Dediquem-se uns aos outros. Mas se a pessoa não me valorizar, não importa. Mas e se a pessoa me rejeitar? Não importa. Não pague o mal com o bem. É isso? Não. Não pagueis o mal com o mal. Vença o mal com o bem. Oremos. Ó Deus, nós não estamos aqui colocando que nossa igreja nunca tem, ou nunca teve, ou nunca terá problemas na comunhão. É bem provável que até agora alguns de nós estão vivendo ou foram alvos de uma falsa comunhão. Se é assim, perdoa-nos mais uma vez. E pelo poder do Teu Espírito, aplica em nós a Tua palavra, para termos uma igreja que espelhe, com tudo que o Senhor tem nos dado e outras coisas o Senhor ainda nos dará, que possamos espelhar a Tua obra, Cristo bendito, para a Tua glória. Queremos viver a verdadeira comunhão cotidianamente até a Tua volta. Bendito Cristo, oramos. Em nome de Jesus. Amém.